Olá, sexta-feira de Olimpíada. Completou uma semana, Diogo Botti. Completou uma semana, né? Abertura oficial na última sexta-feira, dia 5. E aí o Brasil com 3, 4, 5 medalhas asseguradas já. Isso aí, hoje, a sexta-feira foi a sexta bronzeada para o Brasil. É verdade. O Rafael Silva no judô, no último dia de competições lá no tatame, na Arena Carioca 2, conquistou medalha de bronze aí. O brasileiro que acabou pegando uma chave bastante complicada, pegou o Teddy Riner, né? Que nessa altura já deve ter subido no pódio como campeão olímpico, como bicampeão olímpico no caso. Né? O brasileiro acabou caindo nas quartas de final, aí foi para a repescagem e acabou vencendo um atleta do Uzbequistão, aí por decisão dos jurados e por um Yuko. Então o brasileiro conquista o bronze, o judô brasileiro encerra aí com 2 medalhas de bronze, uma da Mayra, do Rafael Silva, e uma de ouro da Rafaela Silva, logo no segundo dia de competições. É um saldo igual ao de Londres 2012. Isso eu ia perguntar. Havia uma esperança muito grande do judô, mas... havia questão de talvez de melhorar pela Sara Menezes, né? Pelo Felipe Kitadai, que logo no primeiro dia acabaram saindo sem medalhas. O Brasil tinha outros nomes que acabaram surgindo aí ao longo da competição, que eram nomes que herdaram de Guilherme Guilheiro, de Thiago, do Fábio Canto. Então são atletas que houve uma renovação do judô brasileiro, né? Por exemplo, o Thiago Camilo também existia uma expectativa muito grande nele. Ele também deixou os jogos sem medalha na categoria até 90 quilos. Então o judô se renovou e, e acabou conquistando aí. Foi bem, eu acho que esperava-se um pouco mais, eu acho muito por seus jogos no Brasil. Né? Talvez não pela questão da capacidade técnica dos atletas brasileiros, mas mais por os seus jogos do Rio de Janeiro e tudo mais. Então criou-se uma expectativa muito grande, não só do judô, mas da equipe brasileira como um todo, né? Então o judô brasileiro encerra com uma boa participação. E no boxe, a outra medalha que o Márcio falou aqui, já tem um bronze assegurado, né? Não quer dizer que vai ser essa cor da medalha. O brasileiro menos... Robson Conceição no boxe, na categoria ligeiro, até 60 quilos, passou a estar nas semifinais e enfrenta o atual número 1 do mundo, o campeão mundial, o cubano, agora não me recordo o nome dele, mas lembrando que o brasileiro é o número 2, então, duelo de gigantes aí, essa luta vai acontecer no domingo, então o brasileiro, caso passe, vai para a final, aí já tem pelo menos a prata assegurada, e caso perca, aí sim assegura o bronze. Lembrando que no boxe é um pouco diferente do judô, das duas semifinais, os perdedores já garantem a medalha e os vencedores fazem a final. Bom, olhando os dois, o do boxe e esse do judô que conquistou o bronze, 100 quilos a diferença. O do boxe cabe dentro da manga do judô. 100 quilos a diferença. O Baby, né, o Rafael Silva, o Baby, 160 quilos, e o Robson Conceição, 60 quilos aí na categoria ligeira do boxe. 2 metros de altura, mais ou menos. 2 e 3. É um tanque, né? É um tanque, né? Dá pra botar na guerra esse louco. Mas falando ainda de Olimpíadas, final de semana, expectativa aí. Começou o atletismo, lembrando, o atletismo começou hoje lá no Estádio Olímpico do Engenhão, lá no Rio de Janeiro. E amanhã de noite, domingo de noite, desculpa, 100 metros rasos, final, decisão, 22h25 da noite. Podemos aí ter o tricampeonato de Usain Bolt. É isso aí. Hoje nós vimos um brasileiro correndo, ele abria praticamente, puxava os 800 metros e depois chegou em último lugar. Tem disso, né? Assim como a natação também, né? Thiago Pereira que diga, né? Thiago Pereira, se a prova tivesse 150 metros, ele levava a prata. Como tem 200, ele acabou em 7º. Acontece, né? Faz parte. Não é bom, mas enfim, acontece. Hoje o brasileiro também no tênis acabou perdendo de ninguém menos do que Rafael Nadal. O Tomás Bellucci foi muito bem no primeiro set, deu indícios que podia levar essa partida até. Muito porque o Rafael Nadal, logo na sequência, já tinha o confronto da decisão de duplas, né? Então contra os romenos. Então, mas Rafael Nadal mostrou a sua força aí e se garantiu nas semifinais dos Jogos Olímpicos na categoria individual. É isso aí. O Brasil também foi... O máximo que o Brasil foi no tênis dentro das Olimpíadas foi exatamente onde ele parou agora, né? Quartas de final. Que foi o Guga lá. 2000. Lá. E hoje ainda, nessa sexta-feira à noite ainda, nós temos jogo da Seleção Brasileira de Futebol. As meninas, o grupo da Marta vai entrar em campo lá no Mineirão. Que o Brasil entre focado nessa medalha que agora está um pouquinho mais fácil. Né? Hoje, começando as quartas de final, a Suécia eliminou nos pênaltis a seleção dos Estados Unidos, atual campeã.
e aí ao gosto da seleção brasileira. Então o Brasil tem uma ótima oportunidade de conquistar e finalmente essa medalha de ouro tão quista aí por Marta, por Cristiano, companhia, a seleção brasileira feminina. Então, hoje, 22 horas, contra a Austrália, lá no Mineirão, a seleção feminina busca uma vaga nas semifinais. Que tire o salto, né? Que tire o salto que entrou com a África do Sul, né? Vamos deixar o salto do lado. Agora é mata-mata. Agora é mata-mata. Se não ganhar, tá fora. E falar em tá fora, a Cristiane, a dúvida ainda se entra ou não é no jogo. Não vai pro jogo. Vai ser poupada, tem um problema aí, deixa uma lesão muscular, coxa. Isso na coxa. Talvez ela não jogue mais os jogos, né? Existe uma expectativa aí que possa retornar numa semifinal, mas para isso o Brasil precisa avançar. E falar em Brasil precisa avançar, no sábado, se hoje as meninas entram em campo no Mineirão, no sábado é a vez dos meninos, o time do Micali vai entrar em campo então contra a Colômbia para seguir nas também fase de mata, quartas de final, Brasil contra a Colômbia, Brasil que vem embalado para essa vitória de 4-0 sobre a Dinamarca. Então a gente espera que agora o Brasil possa manter um nível de atuação, pelo menos um nível de volume de jogo que teve contra o time dinamarquês, para conquistar essa vaga, lembrando que é um clássico sul-americano contra a Colômbia, jogo complicado para a seleção brasileira. O buraco é bem mais embaixo. É mais embaixo. Lembrando esse jogo então, sábado, 22 horas, lá na Arena Corinthians. Além desse jogo, Diogo Botti, da Arena Corinthians, e tu já falaste do boxe no domingo à noite, tem algum outro destaque no fim de semana olímpico? Não? Eu acho que também, assim como o judô encerrando hoje, a natação também está indo para os seus últimos dias. Né? Destaque para a prova de 50 metros, a final hoje de noite com o Bruno Fratos. Última final aí que pode ter um brasileiro para buscar uma medalha. Ele vai largar na raia 7. Tem uma expectativa grande em cima dele. Ele que não deu tudo de si ainda, vamos dizer assim, nas eliminatórias de 50 metros. Que pode ter aí um ucraniano subindo no lugar mais alto do pódio. Conseguiram descobrir ontem que o Phelps é o maior medalhista de todos os tempos dessa era e das outras eras das Olimpíadas. Mais de 2.000 anos atrás, tinha um que tinha então uma medalha a mais que ele. O problema é que o Phelps concorre com os humanos, né? Esse é o maior problema, né? Porque se olhar para ele ali, o cara... Isso que eu estava falando com a colega Helena Bazerge do jornal, tipo, o Brasil falta confirmar quando ele é favorito. Né? Isso que está faltando para o brasileiro, isso não acontece nos outros países. O fulano é o favorito, o Phelps o Phelps vai lá e ganha a prova. O Brasil, ele é o favorito, aí perde. Né? Tipo, a Sara Menezes é a campeã atual, ela vai lá e ela não vai e perde. Entendeu? Então, tipo, falta essa questão, talvez um pouco mais de grandeza para o esporte brasileiro, para saber se colocar no lugar como favorito. Vôlei masculino, eles ganharam as 2 primeiras e estavam jogando a terceira. Os Estados Unidos perderam as 2 primeiras, também jogando a terceira. O Brasil perdeu uma ótima chance de eliminar os Estados Unidos. Tiraria um grande favorito. Agora os Estados Unidos cresce na parada, eu acho que ganha os outros 2 jogos que tem pela frente ainda, e capaz de pegar o Brasil numa semifinal ainda. Né? Então ficou bastante, o Brasil desperdiça esse tipo de chance, assim, sabe? É favorito, mas falta confirmar. Isso não acontece nos outros países, claro, raras exceções aí, mas quem é mesmo de nome está confirmando. Beleza. Na noite de quinta-feira nós tivemos um clássico do futsal gaúcho pela Série Ouro e deu empate, como um bom clássico, um empate, né? Nada mais cara de clássico, 2-2, a LAF e a CBF. Esse resultado impede a LAF de chegar à liderança da chave A da Série Ouro de futsal, né? Trava um pouco o time lajadense, mas compensação já com a classificação garantida, aí é aguardar, segurar essa segunda colocação para aguardar o adversário que vem do outro lado, já na fase de mata do estadual. E nós entramos no fim de semana da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro para o Grêmio, a 19ª, porque não jogou no fim de semana passado. A 20ª rodada para todo mundo, mas o Grêmio está no 19º jogo, exato. O Grêmio enfrenta o Corinthians aí, tem um problema, o Roger ganhou um problema de última hora, hoje pela manhã, o Negueba acabou sentindo um problema aí, e passará por reavaliação médica já nesse sábado, para saber se tem condições aí de atuar nessa partida. Caso seja vetado pelo departamento, o Everton, que volta de lesão e inicialmente iria ficar no banco de reservas, pode surgir entre os titulares, ou senão o menino Guilherme, que vem surgindo muito bem, vem recebendo oportunidades ao longo dos jogos aí com o Roger, pode pintar como titular pela primeira vez. Muito bem, esse jogo do Grêmio é sábado ou domingo? O jogo é domingo, 4 da tarde. É o jogo da rodada, né? É o que vai acontecer. Parte alta da tabela, vale ali o pessoal buscando ali a liderança, o Grêmio perdeu um pouquinho o contato em função dessa partida que está devendo aí contra o Botafogo, mas tem tudo para assumir aí, para chegar perto e voltar para o G4. Provavelmente o maior público
da Arena, né? É isso aí, fala-se hoje de manhã ainda, agora não cheguei a olhar mais detalhes, mas só tinham 500 ingressos disponíveis pela manhã. Então deve estourar a Arena aí, grande público para acompanhar essa grande partida. O Internacional nessa rodada vai jogar na segunda-feira contra a Chapecoense, o jogo é fora, nós falamos aí na segunda-feira. Vamos agora encerrar o Papo de Boleiro e ficar na torcida. Hoje pelas meninas do Brasil, amanhã pelos meninos do Brasil, falando de futebol, né? E durante todo mundo, final de semana, handebol, volta à quadra, o basquete. Infelizmente o basquete feminino ainda já está eliminado, mas o basquete masculino não tem nada mais nada menos pela Argentina pela frente, para buscar a classificação, né? Então, grande jogo aí de basquete lá no Maracanã, na Arena Carioca. Esses Arena, assim, é bom porque tem 1, 2, 3, 12. Numa né? Arena Carioca. Arena Carioca, eu acho que é número 1, se não me engano. A seleção brasileira volta à quadra aí contra a Argentina, um clássico, esse jogo acontece amanhã. É isso aí. E a chance no vôlei de areia dos brasileiros, chance, não estou dizendo que vai acontecer, se enfrentarem tanto no feminino quanto no masculino, medalha de ouro e de prata. Né? É real. É real. É real. As meninas aí, as duas já estão nas quartas de final. Amanhã tem os homens duelando aí para buscar uma vaga nas quartas. Realmente, depois do início conturbado, tanto da Ágata e da Barba, quanto do Evandro e do Pedro, tiveram uma arrancada boa. Né? A Larissa já estava confirmada, a Larissa Thalita vai buscar a medalha assim como o Alisson com o Bruno. Então, tipo, realmente as duplas brasileiras começam a lembrar lá Atlanta 96, com a Sandra Pires, com a Adriana, a Shelda depois em 2000. Então, realmente, que o vôlei de praia consiga alavancar esse quadro de medalhas do Brasil. Nós ficamos na torcida e voltamos na segunda-feira depois do Redação Informativo com a rodada do Brasileiro e sabe-se lá com mais medalhas. Né? E sabe a gente domingo mais uma medalha no boxe, hein? É uma cor diferente, assim, ela né? vem só pra gente conhecer a cor dela, né? É verdade. Quem sabe ela vem douradinha. Até segunda, aliás. E domingo, Diogo Botti, pra ti também, para todos os papais. Grande Dia dos Pais. Obrigado. Felicidade para vocês que tanto nos aturam. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.